Salve Brasil, voltamos aqui, né? Terceira parte. Bom, essa vai ser um pouco mais longa, mas nós vamos tentar colocar tudo. Pessoal, o que é que nós vamos tentar fazer nessa parte aqui? Nós vamos tentar não, nós vamos fazer, tá certo? Desmascarar a compra do terreno como propina ao Lula, beleza? Vamos mostrar que 4 milhões que foi feito de doação para o Instituto Lula em 2014, tá? Foi feito de forma legal, e assim mesmo o Marcelo tenta utilizar isso para dizer que foi propina, porque o objetivo, né, é ele provar o que ele estava dizendo, senão ele corre o risco de perder a delação dele. Então, para começar aqui, nós vamos começar por quem? Nós vamos começar pelo grande mentiroso, o Palocci. Né? Porque nesse negócio aqui nós temos dois tipos de mentiroso. O mentiroso desequilibrado mental, que não suporta a pressão, tá certo? E o mentiroso malandro, mentiroso que suporta a pressão, que ele está ali mentindo, ele age como superior. Se você for analisar o depoimento do Marcelo Odebrecht, vocês vão perceber que ele age como se fosse superior ao juiz. O Palocci age como se fosse um cachorrinho do juiz. Essa é a grande diferença. Em relação ao Marcelo, pessoal, é bom que a gente saiba o seguinte: nós estamos tratando com um cara altamente inteligente e que realmente, na tentativa de obter lucro maiores na empresa, ele aumentou as propinas para ser cobrada e, pasmem, ele ainda conseguiu diminuir as propinas a ser distribuídas. Ou seja, aumenta a propina para receber e diminui a propina para... Isso nós vamos estar mostrando aí. Tá bom, pessoal? Então vamos começar por quem? Pelo destruído Palocci, né? Tá bom? Vamos nessa? Vamos lá, vai. Essa informação, o prédio do Instituto, eu falei da minha conversa com o Mulay e falei, olha, eu estou preocupado, eu não gostaria de fazer desse jeito. Acho que o senhor está fazendo um instituto para receber doações e fazer sua atividade, não sei por que procurar agora um terreno, por que não esperar receber, não tem problema nenhum receber uma doação da Odebrecht, mas que seja formal, né? Ou pelo menos que ela seja revestida de formalidade, né? Eu até comentei com ele nesse dia, nossa lista com a Odebrecht já está monstruoso. Se nós fizermos esse tipo de operação, nós vamos criar uma fratura exposta desnecessária. Ele, vamos ver, tal, coisa. Aí o Marcelo Odebrecht me procura dias depois. Não teve conclusão minha conversa com o presidente. Aí me procura o Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht me procurou um pouco preocupado também. Ele falou, olha, tá em curso essa compra. Eu estou achando estranho. Eu tinha falado já uma vez para o Marcelo que ia ter o instituto, que ele deveria ser um doador. Eu já tinha tido essa conversa com ele, mas pensando em 2011, 2012, né? Ele concordou, ele disse que tinha feito doação para o Instituto Fernando Henrique, que faria também para o Lula. Uma coisa normal, uma conversa normal. E aí o Marcelo veio com uma certa preocupação. Ele falou, olha, já estou tentando fazer aquela contribuição, mas tem o Dr. Roberto, o Dr. Mulay já estão adquirindo o prédio, pediram para que eu fizesse o pagamento. Eu queria ver com você, o que você acha. Não tinha conversa dessa planilha ainda, você entendeu? Foi uma conversa mais do que eu achava. Essa planilha vai aparecer uns meses depois, na verdade. Aí eu voltei ao presidente Lula e falei, olha, está acontecendo isso. Mas a Marisa quer assim, não sei o que, ver o que você pode fazer. O Marcelo voltou a falar comigo, foram várias reuniões isso, né? O Marcelo voltou a falar comigo, eu falei, Marcelo, olha, se eu fosse você, eu doava para o Instituto esse dinheiro e deixasse o Instituto comprar. Eu acho que você não deve fazer diferente. Ele falou que tinha tentado fazer isso e que o Paulo Camoto, presidente do Instituto, que viria a ser presidente do Instituto, disse que o Instituto não estava pronto para receber a doação. Eu falei, se ele não está pronto para receber a doação, não está pronto para receber um terreno também. Ele falou, o terreno não vai ser entregue ao Instituto agora. Eu falei, então não compre, porque nós vamos criar um problema. Ele falou, não quero aparecer nessa compra. Não quero aparecer, não estou gostando. Eu falei, então não pague. Bem, pessoal, aqui nós temos um caso meio tanto quanto maluco, né? Porque se o negócio era de propina, qual a diferença de doar o dinheiro para doar um terreno? Veja que o Palocci diz o seguinte:
Se eu fosse você, eu doaria e eles se virariam para comprar o terreno. Então deixaria de ser crime porque foi doado o terreno? Não, pessoal, o que fica provado aí é que na verdade se tratava realmente de uma doação legal, tá certo? Então, só que o Marcelo, se aproveitando disso, tenta incriminar o ex-presidente Lula e mais. Vocês vão perceber que ele tentou também se aproveitar das outras empresas, porque ele aumentou o preço absurdamente desse terreno, porque muito provavelmente iria cobrar de quem fosse doar para o Instituto. Maravilha, pessoal? Então veja bem, o Palocci diz o tempo todo que diz não compre, não pague. Marcelo não fala nada sobre isso. Vamos ouvir o que o Marcelo fala, gente? Vamos ouvir? Vamos lá, vai. Nessa planilha tem uma referência aqui a um lançamento de 12.422 a título de prédio, entre aspas, IL. Eu queria que o senhor me explicasse então essa história. Bom, essa história é o seguinte. Na época que eu fiz a colaboração, eu nem me lembrava qual dos dois tinha me procurado primeiro, mas eu sabia que tinha falado com os dois, mas no decorrer da ação processual ficou claro que quem me procurou primeiro foi o Bunlai. Então, mas eu falei com os dois de qualquer modo. Então o Bunlai me procurou, certo? Dizendo que tinham identificado. Isso quando aproximadamente? Estão falando meados de 2010. Certo. Tá. O Bunlai me procurou dizendo que tinham identificado um terreno, que era Roberto Teixeira que tinha identificado esse terreno e tinha inclusive já acertado a compra do terreno, e que eles iam querer que esse terreno fosse a sede do futuro instituto, tá? E queriam que a gente viabilizasse a compra desse terreno, tá? Aí o que aconteceu? Eu disse, aí é outra razão pela qual eu sei que Lula sabe desse provisionamento, porque eu conversei tanto com o Bunlai quanto com o Okamoto, que é o seguinte, ó, tudo bem, mas esse valor vai sair, seja lá qual for a forma, vai sair do valor provisionado que eu tenho com Palocci para Lula, tá? Fui em Palocci, tá? Palocci, olha, Bunlai e Paulo Okamoto chegaram com essa história de comprar o terreno, tá? Você sabe qual é a minha posição, eu prefiro doar e eles que comprem, mas dá uma checada nisso, o que você disser eu faço, tá? Ele foi checar e voltou para mim. Ele também não gostou muito da história, porque ele também era da linha de que era melhor doar para o Instituto Lula eles se virarem, mas ele diz, ó, Marcelo, foi iniciativa do Roberto Teixeira, mas já fizeram a cabeça lá, Dona Marisa, Lula, tá? E se você criar caso, vão dizer que você está criando mais caso, porque você fica sempre pedindo as coisas de Lula, aí ele vai ser o pai, e aí vai resolver na marra. Então é o seguinte, ó, é melhor você liberar. Então, fui lá, combinei com o Potiti, que era o presidente da Odebrecht Realizações, que como era uma transação imobiliária, a gente procuraria uma pessoa para fazer, mas eu precisaria alguém dele, não a empresa, eu não queria envolver a empresa, mas alguém dele para apoiar essa pessoa, que se identificou na época que era o Paulo Melo, que era o diretor lá de São Paulo. Eu avisei a Paulo Melo e Potiti de que eu tinha essa conta com o Palocci, o italiano, eles sabiam que tinha essa conta com o italiano, e que os custos iam ser debitados dessa planilha italiana, e que eles iam lá falar com o Hilberto e combinassem que qualquer coisa que se gastasse, o reembolso vinha da planilha italiana. Bom, eu não acompanhei, quer dizer, aí teve um fato aí importante, que é o seguinte, aí eu já com o Paulo Melo, como nós dois conhecíamos o Demerval, uma pessoa de uma relação antiga minha, nós identificamos e eu combinei com ele então de a gente colocar o Demerval para fazer à frente desse assunto. Em algum momento, eu tive um encontro com o Demerval, eu nunca tive um encontro com ele especificamente sobre isso, mas em algum momento, pela relação de amizade que eu tinha, eu falei com ele, olha, Demerval, isso aí é uma doação legítima, uma compra legítima. Agora, neste momento, o Instituto ainda não quer estruturar ela, não está nem formado, porque é 2010, o Instituto só vai fazer. Então eu digo o seguinte, e como eles não querem perder, estão agoniados, porque não querem perder o terreno, a compra já combinada lá com o Roberto Teixeira, eu estou precisando que faça através de vocês, mas e ele na verdade fez isso um pouco ao nosso pedido e um pouco viu a oportunidade de ser depois o construtor da sede do Instituto. Pronto. Aí, certo, o senhor falou em doação legítima, mas essa o senhor falou para ele. Para ele. O senhor tinha presente que não era. Não, para ele. Eu falei para ele, eu não ia entrar nesse mérito. Quem sabia
da ilicitude do termo dentro de casa era o Paul Tite e o Paulo Melo. Com eles eu avisei. Até porque eles é que depois iam conduzir o assunto internamente. Eu avisei, ó, é da minha relação com o Palocci, da conta corrente, e combine lá com o Gilberto para debitar da conta da planilha italiana. O senhor mencionou agora há pouco que o senhor tratou desse assunto diretamente com o senhor Palocci, né? Palocci eu busquei. Quantas vezes o senhor tratou com ele aproximadamente? O Palocci eu me lembro que eu fui lá para pedir autorização, depois ele retornou dizendo para fazer aquilo que eu falei para o senhor. E teve um momento também que antes da transação ser efetuada, que o pessoal identificou alguns problemas, alguns riscos jurídicos na transação. Sim. E aí eu voltei para ele, tem até um e-mail nos autos, dizendo o seguinte, ó, tem alguns riscos, o que é que quer fazer? E ele mandou, vai em frente, vai em frente. Bem, pessoal, tá aí a palavra do Marcelo em relação à compra do terreno, tá certo? Ele e o Palocci tentam realmente convergir para incriminar o ex-presidente Lula, mas só que ele não combinaram direito, porque, veja bem, o tempo todo, enquanto o Palocci dizia que pediu a ele para não pagar, para não comprar, porque iria ser uma fratura exposta, não sei o que, um monte de ladainha, Marcelo diz o seguinte, que em um determinado momento ele achou que seria melhor fazer a doação, mas que sempre, na hora que ele precisava, ele dizia, não, ó, toca, então manda fazer, porque, tá certo? Inclusive na hora que ele descobriu que tinha problemas fiscais no terreno. Mas o que chama a atenção nesse troço aí, que eu quero chamar a atenção de vocês, para mais tarde eu voltar a tocar nisso. Marcelo fala que só encontrou o dono, o verdadeiro cara que comprou o terreno, uma única vez, mas de forma social, e falou com ele que, certo? Só que tem um detalhe, pessoal. Na verdade, o cara, teoricamente, só comprou porque o Marcelo pediu. Mas o que dá para se perceber é o seguinte, o Marcelo, na verdade, nem sabia dessa compra. Sabe por quê? Porque na hora que o cara descobre que o ex-presidente Lula não quer o terreno, ele não se refere ao Marcelo, ele não diz que ficou irritado com o Marcelo, ele diz que ficou irritado com a outra pessoa. Ora, se foi o Marcelo que pediu para ele comprar, falando que era para o Instituto, ele teria que ficar irritado com quem? Com o Marcelo, vocês concordam? Então o Marcelo, gente, está mais do que provado, ele só está usando esse terreno para tentar comprovar, para tentar ratificar a delação dele, e para isso ele tem que incriminar o ex-presidente Lula. Só que é o seguinte, ele diz uma coisa, o Palocci diz outra, mas ele deixa claro também que quem pode responder qualquer coisa a respeito do ex-presidente Lula, se ele sabia, se ele não sabia, é o pai dele, que é o único que tinha contato direto. Então vamos fazer o quê? Ouvir o que o pai dele diz? Vamos nessa? Vamos lá, pessoal, vamos ouvir. Ó. Da referência a alguma subconta ou contabilidade própria de Marcelo Odebrecht, denominada subconta ou conta ou contabilização amigo? Não. Soube depois. Ouvi falar, não que ele tenha feito, mas eu ouvi falar esse assunto que existia. Eu desconheço, em nenhum momento ele me tocou no assunto e nem eu ouvi falar. No seu termo de colaboração número 12, evento 541, vídeo 4, vídeo 5 e vídeo 6, o senhor foi perguntado sobre imóvel localizado em São Paulo, comprado pela Odebrecht por intermédio da empresa DAG. Eu estou me referindo ao imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão, número 178. Esse terreno foi comprado para a instalação do Instituto Lula? Olha, talvez valesse a pena, se a senhora me permite, eu fazer um retrospecto. Eu sempre procurei, há muitos anos atrás, dizer a ele o seguinte, da mesma forma que eu tenho perante meus executivos na organização, um trabalho sobre o day after, ou seja, vocês quando se aposentarem, vocês precisam se preparar hoje para o dia de amanhã. A mesma coisa eu dizia ao presidente, o senhor precisa pensar no day after. Então, e aí surgia conversas sobre instituto, sobre fundação, onde eu dizia a ele a experiência que existe internacional, de vários presidentes, que criam essa... E aí precisava estudar mais
o que é mais conveniente, se é instituto ou se é fundação. Então isso daí, quando ele efetivamente saiu do governo, eu direcionei, eu não me lembro a quem foi que eu falei na organização, para ajudar a eles se encontrarem. Primeiro, se era instituto ou se era uma fundação, as instalações, ou seja, este era a minha orientação para ajudar a ele tornar as ações dele, já que ele desejava fazer esse trabalho de promoção do Brasil no exterior, na América Latina e na África, era a melhor forma dele fazer. Então, isto eu orientei nosso pessoal para ele. Agora, entre adquirir terreno, entre vender terreno, eu lhe confesso, a senhora, que eu não conheço isso. Vim saber depois. E por que o senhor sabe dizer por que esse imóvel foi comprado em nome da empresa DAG? Olha, a empresa DAG, não é, eu nem sabia que era DAG, eu conheço o Demerval. Ele falou, mas há muita pressão para que seja comprado do meu pai, ele falou do pai dele. Uhum. Eu só fui entender depois, porque havia pressão, porque o pai dele queria levar o pacote do pacto do final do ano para o presidente Lula, então ele tinha que ter esse terreno. Então, rapaziada, vocês perceberam que eu trouxe um trechinho do Palocci mentindo, né? Vocês entenderam? Olha o que o pai do Marcelo falou aí com todas as letras. Que ele não conhecia essa empresa e que ele só orientou o pessoal da Odebrecht a procurar efetivamente cuidar do lance do instituto do ex-presidente Lula após o ex-presidente deixar efetivamente o governo, tá certo? Mas o que é que tem aí o Palocci mentindo, dizendo que o Marcelo tinha porque tinha que comprar esse maldito terreno aí que foi comprado ainda em 2010, quando o Lula ainda era presidente, porque o pai dele precisava levar lá aquele pacote de propina. Isso destrói essa passagem aí, destrói essa acusação, pessoal. Destrói. Quer dizer, o Palocci afirma que o cara levou para fazer um pacto de sangue, estava apressado por causa disso. Então, gente, é só o Ministério Público mesmo. É lamentável, uma coisa assim é lamentável, tá certo? É impressionante, é inacreditável, pessoal, é inacreditável. Mas a gente está aqui arrebentando, ponto a ponto. Então o que é que a gente vai fazer agora? Arrebentar uma doação que foi feita de forma legal, e o Marcelo também se aproveitou dessa, o que reforça o que eu estou dizendo sobre o terreno. Ele também se aproveitou dessa para tentar passá-la como propina. Vamos analisar isso aqui? Vamos nessa, pessoal? Vamos aqui, ó. Mas talvez em 12 e 13 eu volto a tratar de alguns recursos a pedido do presidente Lula. Então tem um episódio que o Marcelo relatou que é verdadeiro. Ele fala num pedido que eu fiz a ele de 4 milhões para o Instituto Lula, você se recorda disso? Sim. Isso é verdade. O Paulo Okamoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recursos. Acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos. Eu fui ao Marcelo Odebrecht, eu ia viajar para o exterior, ele que precisava com muita urgência. A ideia dele é que eu procurasse várias empresas. Eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, eu vou pedir para ele. Pedi 4 milhões para ele, que era o que o Paulo precisava. O Marcelo ficou de dar, ele concordou em dar esse recurso, ele falou que tinha disponibilidade. E eu disse ao Brani para transmitir ao Paulo Okamoto que seria dado os 4 milhões que ele tinha sido pedido. Então isso deve estar aí. Deve estar aí. Tem um lançamento a título de doação de débito de 4 milhões. Isso, em 2014. Isso. Eu acho que fim de 13. Tá. Talvez ele tenha debitado em 14. O senhor sabe justificar por que é que a planilha segue um padrão aqui, supostamente dividido em anos, cada evento embaixo do seu suposto respectivo ano, e quando chega doações do Instituto Lula 2014, isso muda o padrão da planilha? O senhor sabe explicar por que mudou esse padrão? Não, nem me atentar para isso. E de qualquer maneira, essas doações de 4 milhões,
Eu mesmo, só agora que eu até coloquei, lá foi num processo que eu estava tendo uma oitiva sobre doações ao Instituto, palestra e tudo, é que eu descobri, estava nos e-mails lá do Fernando Migliatti, esses 4 milhões foram doações realmente de fato oficiais, e esses valores estavam, quer dizer, oficiais, foram feitos pela empresa e estavam lá no computador de Fernando Migliatti de operações estruturadas. Por quê? Porque apesar de oficiais, foram descontadas da planilha italiana que estava com Fernando e Huberto. Mas isso foi... O senhor tinha conhecimento disso? Tinha de que foi. Eu até mostrei hoje, tá lá no. Mas o senhor viu isso agora? O senhor disse que teve conhecimento agora? Não, eu tinha conhecimento de que esse valor foi autorizado por Palocci. Quer dizer, esses 4 milhões foi autorizado por mim, foi a Palocci por mim. E eu até disse, eu mandei um e-mail para a Alexandre, olha, o japonês vai te procurar, a Palocci autorizou 4 milhões para sacar da conta corrente com ele. Mas são doações oficiais, doações com doações oficiais com recibo, imposto recolhido. Exatamente. O que mostra que uma doação desse tipo não precisaria estar com o pessoal de operações estruturadas se não fosse para descontar a planilha italiana. Certo, mas é uma dedução sua. Não é dedução, é óbvio. Isso é óbvio. Quer dizer, o que é que uma pessoa que faz pagamento não contabilizado, justamente a pessoa que cuida da planilha, por que ele tem que estar com um recibo de doação oficial ao Instituto Lula? Isso estaria com a área de comunicações. Quer dizer, se está com um cara que controla, que humilha, é óbvio. Mas o senhor verificou se está em outros setores da empresa? Não, obviamente que está, mas por que está com ele? Não, mas a pergunta que eu fiz é o seguinte, é objetivo. O senhor verificou se esses recibos de doação estão em outros setores da empresa? Não, deve estar. Agora a questão é por que está com ele. Certo. Mas a pergunta é, o senhor verificou ou não se está em outros setores? Não, com certeza deve estar. Bem, rapaziada, vocês perceberam, né, a malandragem do Marcelo aí, entendeu? Pegou uma doação legal, jogou nessa planilha. Não esqueçam que eu tenho um vídeo aí no qual eu fiz uma análise dessa planilha e eu mostrei que a planilha é toda montagem. Claro que nesse momento o advogado do ex-presidente Lula não ia lembrar do que eu lembrei, do que eu fui atrás. Vocês querem ver o que é que eu lembrei que eu fui atrás? Tá? Vocês querem ver que eles faziam isso? Então vamos ver, ó. Ou seja, eles faziam a doação, passavam a impressão para a pessoa que eles doaram que era tudo normal e na verdade eles estavam tirando do setor de propina da empresa. Querem ver isso? Vamos ver aqui, ó. E o senhor pode explicar por que o bônus a sua doação? Como eu já me referi, o senhor mencionou que doação oficial ia para a planilha italiana. Então o senhor mentiu lá ou o senhor está mentindo aqui? Eu lhe disse que se você olhar a planilha italiana, tem umas 2 lançamentos aí que fala em bônus. Olhou aí? Dentro do parêntese? Não olhei. Eu estou mais preocupado com o seu depoimento, que o senhor prestou o compromisso de dizer a verdade nos autos da ação penal a que eu me referi. Bônus é doação oficial? É isso? Bônus é o nome. Bônus eleitoral. E o senhor pode explicar por que o bônus a sua doação oficial foi colocado nessa planilha? Porque foi pedido a alguém que fizesse uma doação e foi decidido fazer parte em bônus e parte em caixa 2. Então como é que o senhor afirma que doação oficial não ia para a planilha? Eu afirmo que não era a regra de ir para a planilha. Tem 2 casos aí só e não tem mais. Então se não era a regra, havia exceções, não é verdade? Eu estou demonstrando 2 exceções. Então doação oficial ia sim para a planilha italiana. Em regra não ia. Ela foi 2 vezes. E em casos excepcionais ia? Poderia ir. Bem, pessoal, isso deixa mais do que claro que dinheiro, doações oficiais que eles faziam, eles usavam também dinheiro sujo da empresa, dinheiro da propina, tá certo? Então, vocês perceberam aí que o advogado de defesa conseguiu mostrar isso, tá certo? Então vamos fazer uma outra coisa agora, pessoal. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos ver um pouco sobre o preço do terreno, para vocês perceberem que é mais uma grande armação, tá bom? Então como é que o senhor explica lançamento em 2010 de despesas que ocorreram no futuro? Você fala dos 12.422? Isso. Pelo que eu sei, os 12.422 é o valor da compra do imóvel. E eu paguei 7, está contabilizado nessa tal dessa planilha, que eu nunca ouvi falar, 12 milhões. Bem, pessoal, vamos ver agora o seguinte, ó.
A acusação diz que o dinheiro para este prédio, para o Instituto, veio de 8 contratos específicos da Petrobras. Vamos ver se isso aconteceu mesmo? Vamos ouvir do próprio Marcelo Odebrecht para ver se isso aconteceu? Vamos lá? Vamos nessa. Relacionado a 8 contratos firmados entre consórcios dos quais a Odebrecht, a construtora Odebrecht participava, e a Petrobras. Qual foi a participação do senhor aqui nesses contratos? Essa é a parte que eu não acho que é aderente à realidade, aos fatos. Eu, de fato, não participei dos acertos nesses contratos, não tive nenhuma conversa ou acerto diretamente com o Lula. O que eu disse é o seguinte, que houve toda essa questão da Play Italiana, que houve. O senhor não participou, então, disso aqui? O senhor não tem nenhum ato do senhor em relação a esses 8 contratos? Não, que não seja por omissão. Bem, pessoal, agora vamos fazer a seguinte pergunta. Mas vamos fazer para o próprio Nero da Odebrecht. Vamos perguntar para ele o seguinte. Seria possível a empresa comprar de forma legal esse imóvel e passar de forma ilegal para o Instituto Lula? Vamos ver a resposta do cara? Vamos lá, vai. A propósito disso, o senhor narrou uma situação em que teria havido uma solicitação de um apartamento pelo então publicitário Duda Mendonça. E aí o senhor fez uma colocação a respeito dessa situação. O senhor pode repetir aqui? Posso. Duda tinha um valor de 6 milhões de fração a receber. Na verdade, o que eu queria chegar era no ponto que a resposta que o senhor deu para ele. Senhor, eu vou chegar, mas eu tenho que construir o raciocínio. Sim, né? sim. E ele queria, olha, você em vez de me dar isso em dinheiro, compra um apartamento em Salvador, no prédio tal em Salvador para mim. Isso aí, infelizmente, eu não posso. Eu não posso comprar um apartamento, colocar no ativo da empresa e depois simplesmente lhe passar isso. Não posso, não tenho como. Duda, não posso te atender dessa forma. Isso não vai existir. Certo, quer dizer, é impossível. Então o que o senhor disse a ele é que era impossível transferir o imóvel como como pagamento de alguma vantagem indevida. Perfeitamente. Na minha forma. Perfeito. Bem, pessoal, para finalizar, agora vamos mostrar a desistência do imóvel. Beleza? Vamos começar com o Marcelo, tá certo? Depois nós vamos colocar o Palocci e, por fim, o dono do imóvel. Beleza? Para finalizar. Ok? Falou, vamos nessa. Eles não tinham concordado com esse imóvel antes da compra? Não, eles tinham. É o que eu falei para o senhor. Veja bem, veio a iniciativa do Bulay, do Paulo Okamoto, que era o presidente do Instituto, para eu comprar o terreno. Eles não sabiam ainda como estruturar. Eu aprovei que o Palocci foi, checou, eles quiseram e mudaram de ideia. Quanto tempo depois da compra, mais ou menos, o senhor se recorda? Aí eu acho que Alexandrino, o Paulo Melo, acho que foi logo depois da visita, eu acho que... Mas eles não tinham visitado antes o imóvel? Com a gente eu acho que não, pode ter visitado, mas não tenho conhecimento. Esses registros vão ser... 2011, eu fui avisado ao Louveira que estava se programando uma visita de uma comitiva com a presença do ex-presidente Lula ao terreno e que eu fizesse uma espécie de limpeza, né? E nós contratamos uma empresa para limpar, dar uma caiada, pintar de forma superficial, para deixar arrumado para a visita do presidente. Foi um gasto aí 32 mil e poucos reais na época. Essa visita eu pedi que fosse, até porque eu era o dono do terreno, interessado no negócio, era um negócio para mim. Sei. E fui surpreendido em julho de 2011, no final, Louveira me chama e diz, olha, vai acontecer uma coisa inesperada aqui. Eu percebi que ele estava tão surpreso quanto eu fiquei. Houve a visita e o ex-presidente chegou lá e não gostou do terreno. Eu não conhecia a DAG. A DAG, a construtora, tem um prédio que vocês querem dar para o presidente Lula, vocês vão dar, vocês vão vender.
e ninguém tinha resposta para isso. Eu falei, acho que vocês fizeram uma atrapalhada, entendeu? Isso foi assim até um dia que o presidente Lula me chama no Instituto, isso já em final de 11, se não me engano. Ele me chama e fala, o que você acha desse prédio? Eu falei, presidente, acho o que eu sempre achei. Eu tinha feito um projeto para o Paulo Camoto de fazer um instituto, até tenho esse projeto ali, até foi dentro do meu computador apreendido, está esse projeto lá escrito. Eu tinha feito um projeto de financiamento do instituto, com contribuição de empresas, as parceiras do governo. Insisto aqui de novo, doutor, não estou querendo dar de santo, eu queria ir atrás dos parceiros que o governo tinha criado vantagens para que eles dessem doação para o instituto. Eu entendi que era isso, a criação do instituto era para receber as doações prometidas, né? Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer. Agora, já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. E ele falou, eu acho que está ruim mesmo, e pediu para que eu fosse na casa dele 2 dias depois, numa reunião com ele, a dona Marisa, o Dr. Roberto Teixeira, o Bunlai e o Paulo Camoto. Por que ele pediu para que eu fosse? Eu falei, olha, não tenho, eu me distanciei desse assunto, o prédio está comprado, eu não posso fazer nada. Ele falou, não, vá lá e me ajude a convencer a dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso, ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso, tal. Se você fizer, ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende, tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlai e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal, e aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a dona Marisa, eu quero ser honesto com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio, por isso esse prédio foi dispensado. E aí como é que ficou? O Odebrecht pagou pelo prédio e daí não ficaram com o prédio, e daí como é que resolveu? Aí eu soube depois pelo Marcelo. O Marcelo me falou, ele estranhou, que não quiseram, eu fui a ele, falei, olha, eu até falei para ele, desculpa, mas eu participei da decisão de não querer esse prédio, porque ele está, vamos dizer, bichado, né? Bem, pessoal, vocês perceberam aí, né? Além dele jogar a decisão de desistir do imóvel para final de 2011, ele também diz com todas as letras que falou para o Marcelo que tinha participado da decisão porque o prédio estava bichado. Certo? Então, tem um momento aí que você vê, dá uma risadinha, gente, que aquilo ali é assustador, né? Tá destruído, tá altamente debilitado, quer dizer, não dá pra gente ficar com raiva do cara não, viu? Tudo bem que ele é um fraco, mas agora o pior de tudo, gente, por mais má vontade, por mais desejo que o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro tenha de condenar o ex-presidente Lula, a atuação do Palocci foi horrível, né? Ele cometeu várias gafes, então não vai servir, infelizmente. Por esse depoimento ele não consegue delação não. E vocês perceberam, né? A verdade está aí. Se condenar é mais uma vez sem provas, tá certo? Beleza, pessoal? Falou, um abraço a todos. Certo, o senhor fez uma inferência, mas o senhor nunca mostrou para o ex-presidente Lula essa planilha ou discutiu com ele? Eu nunca discuti, nunca acertei nada. A relação de Lula era com meu pai. Então, a única pessoa que pode dizer o que Lula sabia ou deixava de saber é meu pai. Certo. De uma movimentação de 300 milhões não, eu tive conhecimento, a favor de Palocci nessa interlocução com seu filho, Marcelo? Eu tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula. E eu não levei para o presidente Lula. O senhor já respondeu algumas questões, mas apenas para que fique claro. Essa rubrica, então, prédio IL 12.422, não saiu desse setor de operações estruturadas? Não. O recurso não saiu. Não. Imagino que saiu do setor oficial, né? Que era a compra de um terreno
Correto. Você não compra um terreno com recursos em espécie na mão. Correto. Se fizer isso, está errado, a pessoa que está vendendo. Certo. Pronto, Brasil, acabou, tá aí, toda a farsa desmascarada, tá certo? Agora cabe a cada um de nós passar isso adiante, tá certo? Para que isso chegue a muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que tomam decisões de acordo com as informações que recebem. Então, se isso chegar a essas pessoas, elas vão saber realmente que o Lula é inocente, gente. Tá bom, pessoal? Abração, falou, tchau, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos.